Fala aí, Gabriel. Hoje tô mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre o Monsterverse aqui, um pouco sobre o Godzilla do Monsterverse em específico. Vamos estar falando aqui principalmente do que foi apresentado em Godzilla vs Kong, especialmente na novelização do filme, e depois foi levado em diante como em Godzilla e Kong Novo Império e na novelização desse filme também. Estaremos falando do monstro que comeu uma estrela, Godzilla, Zoslahalawa. Bem, vamos lá então. O que seria um monstro que comeu uma estrela? O Godzilla comeu uma estrela. Só o nosso Godzilla tem subatômicos, o resto da espécie dele não tinha. Vamos entender melhor tudo isso daqui e vamos teorizar um pouco a respeito do que isso pode significar. Bem, temos algumas possibilidades para isso. E primeiramente muita gente associa isso daí, dizendo que o nosso Godzilla seria seria o único Godzilla que teria o subatômico porque ele comeu a estrela e isso deu poderes para ele. O que não é o caso. A espécie do Godzilla toda tem subatômico, os titãs têm poderes, é natural dos titãs. Então, vamos manter essa... Já tem aí pinturas de parede mostrando diversos Godzilla de subatômico. Temos isso. O Godzilla comeu uma estrela, o nosso Godzilla ter sido quem comeu a estrela também não é o caso, por isso, como eu já falei, Zoslahalawa não é um Godzilla em específico, e sim os Seals usavam o nome Zoslahalawa para representar a espécie inteira do Godzilla como um único inimigo, e era Zoslahalawa. E quem comeu a estrela foi Zoslahalawa, seria a espécie do Godzilla, e nós temos que lembrar de onde vem a origem dessa lenda. Enfim, então... Zoslahalawa não é necessariamente um Godzilla, não é necessariamente o nosso Godzilla comeu uma estrela e ganhou poderes. E da onde que vem essa lenda se o Godzilla comeu uma estrela? Vem da Gia, uma criança, e pelo que eu me lembro, é colocado na novelização que ela não se lembrava direito da história e seria sido o que ela lembrava que teria sido contado quando ela era mais nova pelos outros Seals. Então o que seria preciso? Qual seria a versão precisa? Bem, não tem. O que nós temos é isso. Então vamos ficar com isso mesmo. E vamos lá. O que representa comer uma estrela? O que significa comer uma estrela? Nós podemos ir para algumas possibilidades de teorizar, porque, de novo, nós não temos uma resposta exata para isso. O que isso significaria exatamente e tudo mais. Vamos lá. A primeira possibilidade que eu quero falar que seria a possibilidade mais literal. Como vemos em Godzilla como Novo Império, a Tiamat ela estava num local onde era uma grande fonte de energia, né? Um núcleo, que era a maior fonte de energia da Terra, nós vimos lá. Seria um núcleo, assim, um tipo de esfera gigante de energia, uma energia radioativa muito forte. E era lá que Tiamat estava se alimentando e depois o Godzilla ele vai ali para se alimentar dessa mesma radiação. Então, e um núcleo desses poderia talvez ser considerado uma, entre aspas, estrela? E os Godzillas se alimentavam dela, talvez? É uma possibilidade, a possibilidade mais literal, que seria a alimentação natural dos Godzillas seria mais esse núcleo espalhado, se os Godzillas se alimentavam disso. Bem, essa é a possibilidade que eu pensei mais literal, certo? Mas também não é só essa, e não é essa que eu particularmente acredito. Sim, ela é bem possível, mas não é necessariamente a que eu acredito. Bem, e também podem haver outras interpretações, né, do que seria a interpretação literal, como não necessariamente ser um desses núcleos. Esse núcleo simplesmente que eu achei que seria mais próximo de uma estrela, assim, para que fosse contado, mas de qualquer forma, pode não ser isso. Pode ser algum monstro que brilhava, talvez, e o Godzilla teria se... derrotado, se alimentado desse monstro, é uma possibilidade. A outra possibilidade, eu não acredito nessa outra também, assim como essa eu não acredito nelas, não são as que eu penso, se é verdade. E como eu disse, essa que eu vou falar agora não é necessariamente a que eu acredito, mas é uma que eu gosto de. Mesmo não acredito, eu acho legal, eu gosto dessa ideia. Bem, vamos lá. Vamos em Godzilla King of the Monsters, não precisa, Godzilla como Novo Império também serve. Mas nós vemos que a Mothra, ela brilha, ela tem a habilidade que é o God Rays, e isso causa um pulso, né? Esse God Rays causa um pulso que empurra... em King of the Monsters ela usa isso para empurrar as nuvens para longe, e em Godzilla como Novo Império ela derruba o Godzilla com esse ataque, e ela brilha uma luz muito forte.
Então ela talvez brilha como uma estrela, podemos usar assim. Mesmo sem essa habilidade, ela já emite luz, né? Ela é bioluminescente. Mas enfim, ela brilha como, com os God Rays, ela praticamente brilha como uma estrela. E também, como vemos em Godzilla King of the Monsters, após ela morrer, a energia dela foi absorvida pelo Godzilla, já que eles possuem uma relação simbiótica, em que com a morte de uma Mothra, sua energia é absorvida pelo Godzilla, fazendo com que ele possa se regenerar, ganhar habilidades novas, ficar mais forte, coisas do tipo. E habilidades novas não incluem supra atômico, por exemplo, você já ganha o pulso nuclear com as asas da Mothra. Mas o que seria, eu acho que poderia... É uma interpretação que eu acho legal, que é a Mothra, ela brilha com os God Rays, né? Ela sendo uma estrela, e após sua morte, sua energia é absorvida por um Godzilla. O que seria o Godzilla, entre aspas, comer uma estrela. Não é uma interpretação que necessariamente eu acredito, mas é uma interpretação bem legal. Eu acho que essa é a que eu... Fica em segundo lugar das minhas favoritas. Minha favorita, logicamente, que eu acredito. Mas enfim, é outra possibilidade aí que possa ser o caso também. Mas sabe que eu acredito é a não literal. O Godzilla não necessariamente comeu alguma coisa, absorveu alguma coisa. E sim, o que é dito de comer uma estrela seria porque o Godzilla, ele cospe uma luz, né? E atira pela sua boca o sopro atômico, que é brilhoso, emite luz. E isso seria, talvez, na crença Yui, seria porque eles se associariam com as estrelas que também brilham. Talvez sopro brilhe como uma estrela. E na crença Yui seria ele cuspindo uma estrela, porque ele teria comido uma estrela. E ele vai cuspindo a energia da estrela, o brilho da estrela, algo assim. E seria muito mais como uma crença que o Godzilla nunca necessariamente teria comido nada, nem nada do tipo. Mas seria uma associação que o povo Yui faria com o seu sopro atômico, que ele atira algo pela boca e esse algo é brilhoso. E essa é particularmente como eu mais acredito. Não é a mais legal, talvez. Eu acho que a mais legal sim é da Mothra, por exemplo. Essa daí talvez seja até meio anticlimática, mas eu acho que é a mais provável. Não sei se eles iriam tão longe a respeito de pensar nisso. Mas enfim, é a teoria que eu particularmente mais acredito. Então, revendo aqui rapidamente. Como eu disse, esse vídeo é puramente teorizando e especulando no que pode ser isso, porque não existe uma resposta concreta. E o Godzilla não ganhou poder por comer uma estrela ou algo do tipo. O que diz é que, na nova inclusive, é que comer uma estrela se tornou mal, porque houve a rivalidade com os Kongs, e a história do ponto de vista dos Siwis que estavam ao lado dos Kongs. E por isso se tornou mal. Mas enfim, o monstro que comeu uma estrela, como eles chamariam os Lahalawa, e que pode ou não ser literal entre aspas, não literal estrela, mas pode ser algo que o Godzilla teria comido ou não, puramente debatendo. Mas enfim, todos os Godzillas têm sopro atômico. Isso não tem relação nenhuma com ele comer ou não uma estrela. Mas enfim, demais ser isso. Muito obrigado a todos que assistiram. O servidor do Discord e redes sociais vão estar na descrição. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Falou.